Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. E já começo aqui com um convite a vocês. Na próxima terça, na nossa Hora do Chá, às 20 horas, vou ter a grande honra de receber Bruna Fráscola, filósofa e colunista do jornal Gazeta do Povo. Vamos tratar de temas polêmicos, de temas que vêm inflamando o debate público, como, por exemplo, a tirania do politicamente correto, a língua neutra e até mesmo as nossas universidades federais. Evento imperdível. Aguardo vocês lá na nossa Hora do Chá. E vamos ao nosso tema de hoje, que vocês bem podem imaginar qual seja. Não pude discutir esse assunto durante a semana, na quinta, ontem, e hoje vou incomodar, vou perturbar só um pouquinho o sábado de vocês com mais esse assunto desagradável, que não foi surpresa para ninguém. Foi mais um desmando vindo lá da nossa Suprema Corte, e estou me referindo à anulação da delação de Sérgio Cabral, que, ao que tudo indica, atingia em cheio o nosso judiciário fluminense e atingia também, ao que tudo indica, um Supremo togado, ou seja, o senhor Dias Toffoli. Já tratei um pouco a respeito da denúncia, do pedido da Polícia Federal de instauração de inquérito no Supremo. E foi em resposta a esse pedido que a PGR provocou o Pleno do Supremo, e aí os nossos 11 togados supremos olímpicos se reuniram para discutir a validade dessa delação. E por ampla maioria chegaram à conclusão que a tal delação seria inválida. E por quê? Porque o acordo de colaboração de Sérgio Cabral teria sido celebrado apenas com a Polícia Federal, sem a anuência do Ministério Público. E aí, entenderam os nossos juízes supremos que a anuência do Ministério Público seria essencial à validação desse tipo de acordos. Só que esse entendimento contraria um julgado proferido lá atrás pelo próprio Supremo. Ou seja, fica aí a dúvida: haveria necessidade, obrigatoriedade de intervenção do Ministério Público para a celebração de um acordo de colaboração premiada? Ou esse tipo de acordo pode ser celebrado apenas com a autoridade policial? E aí, ficamos na dúvida. E dúvida maior ainda, porque também nesse aspecto os supremos togados se dividiram, porque a ampla maioria deles entendeu que esse entendimento, essa decisão, só valeria para o caso Sérgio Cabral, ou seja, os outros casos, as outras delações, podem ser, em tese, celebradas apenas com a Polícia Federal. Então, observem, ao sabor das conveniências, talvez até das necessidades, ao sabor do desejo de manutenção de impunidade daquelas pessoas, uma sociedade inteira fica sem saber ao certo se um acordo de colaboração premiada pode ser celebrado apenas com a polícia ou se o Ministério Público tem de intervir obrigatoriamente. E talvez o mais repulsivo ainda tenha sido ver uma pessoa diretamente implicada no caso, a saber, Toffoli, julgar o assunto sem sequer corar de vergonha, sem qualquer constrangimento, sem lembrar da tal suspeição. Lembram? Aquele tal instituto invocado pelos supremos togados quando houveram por bem anular a sentença de Moro contra Lula. Ali, o ex-juiz de Curitiba seria suspeito, alguém que, ao que tudo indica, sequer conhecia o ex-presidente da República. Mas, nesse caso, o Supremo e até Dias Toffoli, ele mesmo, não viu qualquer impedimento de julgar um caso relativo a si próprio, ou seja, o juiz
julgando, decidindo ali, deliberando a validade de uma delação que o implicava diretamente. Vocês fazem ideia de até que ponto esse tipo de conduta, reitero eu, repulsiva, reprovável, até que ponto esse tipo de conduta desafia os limites da nossa tolerância? Vocês fazem ideia? Esse tipo de conduta é um escárnio, é uma forma de rasgar os princípios basilares de qualquer Estado de Direito. E me perdoem se eu me sinto um pouco exaltada para falar desse assunto, mas observem, para alguém que opera no direito, para alguém que sempre enxergou tudo isso, o Estado de Direito, como uma necessidade de qualquer democracia, chega a causar um enjoo no estômago, muita repulsa. A única palavra que eu tenho a usar é essa, repulsa. E o que significam ali aqueles 11 supremos togados? O que aquelas pessoas, em última análise, cada uma daquelas pessoas indica para vocês? Talvez aquele quadro dos 11 supremos, seja o retrato fiel da falência, da decadência total de mais de 30 anos de social-democracia, de assistencialismo, de fisiologismo, porque observem, todas aquelas pessoas que estão ali, que figuram dentre os supremos togados, foram indicadas pelos nossos ex-presidentes desde a redemocratização. Temos ali indicado por Collor, indicado por Fernando Henrique, indicado por Lula, indicado por Dilma, indicado por Temer e, por último, indicado por Bolsonaro, que nomeou Cássio com K, do qual tive o enorme desprazer de falar em diversas ocasiões no ano passado. Ele mesmo, aquele mito que viria derrubar o establishment, nomeou mais um ministro extremamente adequado, extremamente simpático ao establishment, que também votou pela anulação da delação de Cabral. E aí, o que a gente pode fazer diante de todo esse quadro? O que nos espera em 22? E aí eu convoco vocês, mais uma vez, a exercerem o direito legítimo à revolta, à insatisfação e a chegarem naquelas urnas em 22 e efetivamente votarem em mandatários liberais, em pessoas que têm uma outra concepção do Estado, bem diferente de todos esses dinossauros que só vivem aí mesmo para sugar os recursos dos pagadores de impostos, para trocarem favores espúrios, para realizarem práticas da velha, nova república, essas práticas que têm que ser revistas para ontem. E aí, reitero o meu pedido de apoio aqui à PEC do deputado Paulo Ganimi, que estipula novos critérios para nomeação de ministros ao Supremo Tribunal. Isso tem que ser revisto também em caráter de urgência. E a par do apoio a essa PEC, por favor, nós temos 1 ano e pouco para pensar, para fomentar lideranças mais sérias, pessoas verdadeiramente comprometidas com os princípios da liberdade, da austeridade fiscal, do Estado de Direito, que não cansa de ser menosprezado, que não cansa de ser humilhado, diria eu, nessa nossa republiqueta de bananas. Então, meus caros, me perdoem esse desabafo em pleno sábado, mas realmente eu não poderia silenciar diante de um fato de tamanha gravidade. E eram essas as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, se vocês gostarem do trabalho que eu desenvolvo aqui no canal, por favor, se inscrevam, apoiem, vamos levar adiante essas reflexões liberais, essas reflexões mais aprofundadas que a média trazida aí na grande mídia. Vamos apoiar, vamos levar à frente esse liberalismo, vamos fazer valer os nossos direitos, a nossa cidadania e, sobretudo, sempre não vamos nos calar, vamos demonstrar com todas as letras
letras o nosso repúdio a toda essa situação afrontosa. Assim me despeço e até o próximo Chá com Debate.